deputado Gustavo Machado está de volta. Mais uma bateria de debates e começou por ele. Flávio Morgenstein, conservador, que se apresenta aí como um dos grandes alunos do Olavo de Carvalho, foram debater no Redcast. Tem uma novidade, não é o Ryan Santos não deixou o Júnior Chat ser o mediador do debate, tá? Não deixou. E aqui, em específico, nesse trecho, não tem corte ainda, eles estão debatendo Olavo de Carvalho. Vamos lá. Derrame. Ele teve o derrame dele em abril. Ele não ficou totalmente inoperante, ele continuou trabalhando até 23 mais ou menos, mas acamado, com poucos contatos, tá? E depois ele teve um segundo do qual ele não se recuperou mais. Essa frase não existe, isso nunca foi dito, isso é uma falsificação grotesca, tá? Eu tenho em casa as obras completas do Lênin, digital, né? Físico só um pedaço. E quando surgem essas coisas, eu sempre vou nas obras completas do Lênin. Inclusive eu tenho um volume também dos trechos que não saiu nas obras completas na época, porque tinha a ver com política de Estado, né? E que também eu tenho tudo. E era uma prática comum do Olavo. Vou citar 3 Olavo aqui só em relação ao Lênin, aproveitando que o nosso Flávio acabou de dizer essa inverdade, essa Agora fiquei preocupado. O que será que o Lênin falou aí? Entendeu? Então, assim, quando você olha simplesmente para alianças, você nunca vai chegar na essência. Você tá simplesmente olhando para modo de ser, isso que a filosofia medieval falava assim, o modo de ser é uma coisa, essência é uma coisa completamente diferente, e a essência histórica do nazismo é uma dissidência com muita influência de sociedade secreta, com muita influência da Madame Blavatsky, com muita influência de Sebastian Dorf, tá? Para criar aquela desgraça que foi o partido nazista, inclusive toda a indumentária deles era anticonservadora, porque era da cabala hermética germânica. Esse é um assunto bem longo pra gente falar. Gustavo, você quer falar alguma coisa? Porque eu queria mudar de assunto, mas eu vou te dar uma... Eu poderia falar fazendo um gancho com o Olavo. Eu quero muito discutir eu quero o Olavo. botar o Olavo... É agora. Então eu já vou falar dos dois ao mesmo tempo. É agora. Respondo e já falo do Olavo. É agora. Eu adoro. Vamos lá. Então, Até bebeu. É o seguinte, dá uma mudada de tema, mas pegando um gancho que você tem aí... Peraí, quem é você? Quem é Quem é o apresentador aí? Aonde o Ryan Santos achou? Pro Foro de São Paulo e o Foro de Olavo de Carvalho. E o Foro de São Paulo. Afinal de contas, o Olavo previu alguma coisa? Está acontecendo? Como é que tá a situação atual do Foro de São Paulo? Como é que você vê? E depois eu quero saber do Flávio também. Beleza, legal. Vou lá, algumas coisas que eu tenho para comentar. E eu vou pegar a fala do Flávio agora, que dá para fazer uns ganchos dos métodos que o Olavo usava. Por exemplo, o Flávio acabou de falar que eu já tinha visto isso, tá? Inclusive já tinha visto nos Estados Unidos, não sabia que o Flávio já estava difundindo aqui, que Lenin, né, teria dito que Mussolini teria sido nosso melhor camarada, etc. Aí, ó, essa é a frase. Cara, isso é uma falsificação grotesca. Essa falsificação é tão grotesca que eu fui buscar, eu já fiz pesquisa sobre essas coisas que a direita utiliza, porque ela tenta criar coisas muito fortes envolvendo os grandes personagens, para poder causar repulsa nas pessoas e tal. Bem, a fonte que eu achei disso aí é um cara chamado Carlos Rangel, que escreveu um livro chamado Ideologia do Terceiro Mundo e Realidade Ocidental. Pra você ter uma ideia, ele fala que em final de 22, Lenin teria encontrado com os camaradas italianos e dito para eles que por que vocês perderam o Mussolini, ele era o nosso melhor camarada, ele ia fazer a revolução no país, alguma coisa assim. Cara, nessa hora Lenin já tinha tido derrame. Lenin teve o derrame dele em abril. Ele não ficou totalmente inoperante, ele continuou trabalhando até 23 mais ou menos, mas acamado, com poucos contatos, tá? E depois ele teve um segundo do qual ele não se recuperou mais. Essa frase não existe, isso nunca foi dito, isso é uma falsificação grotesca, tá? Eu tenho em casa as obras completas do Lênin, digital, né? Físico só um pedaço. E quando surgem essas coisas, eu sempre vou nas obras completas do Lênin. Inclusive eu tenho um volume também dos trechos que não saiu nas obras completas na época, porque tinha a ver com política de Estado, né? Que também eu tenho. Ai, caralho. E era uma prática comum do Olavo. Vou citar 3 Olavo aqui só em relação ao Lênin, aproveitando que o nosso Flávio acabou Ai. verdade, essa citação de Mussolini. Cara, o Olavo, eu nunca me esqueço. Quando eu trabalhava no Não Salvo, era 2012, começo de 2012. Tava no YouTube, né? O YouTube naquela época ele não tinha essa coisa de algoritmo, de muitos canais. Era uma meia dúzia de gente ali fazendo... A maioria dos vídeos do YouTube o YouTube era um repositório de vídeos. Então as pessoas ficavam subindo bobajada lá. E a gente às vezes ficava caçando pra postar no Não Salvo e tal.
Aí tô lá no YouTube, de repente aparece lá. Olavo de Carvalho, True Outspeak, não sei o que lá. Eu falei, o que é esse velho? Aí eu cliquei. Aí na madrugada, cara, botei ali, comecei a escutar. E ele, pá, uma pitação de cigarro, um atrás do outro, e pá, pá. Daqui a pouco ele começou a falar que o Obama era keniano, uma coisa assim. A mulher do Obama, na verdade, era um homem. E aí o Obama não tinha que perder o mandato. Eu falei, pera lá. Eu parei, voltei, dei ali Alt Tab, voltei. E comecei a assistir aquilo, né? Falei, caramba, que porra é essa? E aí, pá, não sei o que, ele com o microfoninho assim, né? E tal, e pá, e tal, e pau na máquina. Eu falei, caramba, cara, e uma parada em cima do outro. Eu falei, caramba, que porra. Aí eu fui no Twitter e postei. Falei, alguém aqui conhece esse tal de Olavo de Carvalho? Ninguém respondeu. Cara, ninguém respondeu, ninguém conhecia ele. Aí tava o Ivo Neumann do meu lado, super politizado, petista, daqueles petista tradicional, de pá, não sei o que lá. Falei, Ivo, viu? Ele trabalhava assim, ó, nessa direção. Eu falei, Ivo, ele fumando assim, o 10º baseado da noite. Eu falei, viu, você já ouviu falar desse cara aqui, Olavo de Carvalho? Ele falou, não, nunca ouvi falar. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, sei lá, apareceu aqui no YouTube, comecei a assistir, começou a falar que o Obama, não sei o quê. Beleza, corta, muito tempo, algumas semanas mais tarde. Tô eu de novo no YouTube, aparece mais uma vez Olavo de Carvalho. Pau, cliquei. E eu, sem querer, assisti o famoso vídeo que a Pepsi Cola estava utilizando fetos abortados para fazer adoçante de refrigerante. Aí foi, pô, esse cara é um mal barato, mano. Eu comecei a assistir ele da mesma forma que, sei lá, a gente assistiu. E eu comecei a assistir. Aí, de repente, o vídeo era no dia. De repente apareceu ele tretando com o Pirula. Eu falei, mas quem é Pirula? Aí eu conheci. Cara, vocês acreditam nisso? Eu conheci o Olavo de Carvalho, o Pirula pelo Olavo de Carvalho. Aí ele tava numa treta lascada com o Pirula. Aí o primeiro vídeo do Pirula que eu assisti foi o Pirula imitando o Olavo de Carvalho. Eu falei, quem é esse cara? Aí ele fica lá zoando o Olavo de Carvalho e tal, ele só fica fazendo caras e bocas. Será que existe esse vídeo ainda, cara? Cara, foi a primeira vez que eu vi o Pirula, cara. Aí ele chamava o Pirula de Dr. Pirrola. Era ele ou era o Nando Moura, que era o Dr. Pirrola? Mas enfim. Aí, falei, caramba, quem é esse cara? Aí eu entrei no canal do Pirula, aí eu comecei a ver os vídeos do Pirula. Aí eu acabei gostando do Pirula. Aí o Pirula eu comecei a acompanhar. Cara, mas aí o Olavo de Carvalho, pra mim, foi isso. Nunca mais ouvi falar desse cara. Irmão, uns... 6 anos depois, esse cara já era o grande intelectual da direita. Cara, sabe que tem o Pirula Olavo de Carvalho. Olha lá, Olavo de Carvalho responde ao cocô chamado Pirula, 12 anos. Pirula, fetos e adoçantes. Aqui, ó, já foi em junho. Esse vídeo. Esse vídeo. Caramba, cara. Ó, eu não sou de nostalgia, cara, mas as madrugadas no Não Salvo. As madrugadas no Não Salvo eram divertidas, cara. A gente dava muita risada, cara. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu falei, cara, quem que esse cara? Quem que esse Pirula? Está usando células de fetos abortados como adoçante. Pois é, gente, descobri hoje que isso era verdade. Ou melhor, não era não. Cara, e aí eu achei o vídeo dele tão bom. Falei, cara, olha, ele destroçou aqui, né? Ele pegou a informação e destruiu, fez um baita. Falei, esse cara é bom. E eu comecei a acompanhar o Pirula, cara. Eu conheci o Pirula pelo Olavo de Carvalho. A grande, como é que diz? Influência do Olavo de Carvalho na minha vida foi o Pirula, cara. Cara, mas eu rachava. O Ivax tá dando risada aí. Ah, cara, o cara tá, sei lá, esse cara aqui não é possível. E aí, ó, vamos ver, Gustavo, vai. O qual Lenin nunca disse, tá? 3 do Olavo clássicas, que inclusive era muito repetida pela direita brasileira antigamente, a tal ponto que eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal sobre isso. Então, quem quiser as referências pode procurar um vídeo bem antigo, tratando do Decálogo de Lenin, que é um dos títulos do livro. Reforça o seu canal, então, Gustavo. Orientação Marxista, canal Orientação Marxista. É um vídeo bem antigo, lá dos primórdios do meu canal, onde eu trato aí dessas falsidades disseminadas nos Estados Unidos com a lavração reprodutora aqui no Brasil, né? Uma delas é essa, do Decálogo de Lenin.
Você sabe de onde surgiu o Decálogo de Lenin? Chicago. O Decálogo de Lenin Ele nunca falou que é do Lenin. Foi centenas de vezes. Eu escutei Olavo de Carvalho Falou sem parar. atribuído ao Lenin. Diferente da maioria das pessoas da esquerda, eu quando ouvi Olavo, eu falei, esse negócio tem chance de pegar no Brasil se o governo do PT entrar em crise. Olha, pegou a manha, hein? Ele pegou o esquema, hein? Ó o cara, ó. Visão além do alcance, Thundercats. E eu comecei a acompanhá-lo, acompanhei por anos, li alguns dos principais trabalhos dele, eu conheço ele razoavelmente. Não como um discípulo, porque nunca pretendi sê-lo, mas conheço bastante. Ele também já deu uns pitacos sobre o meu canal aí durante um certo tempo. Vamos lá. Não, ele brigava com todo mundo. Todo mundo era analfabeto pra ele, cara. Era impressionante, todo mundo ele brigava. Parece um chat, ninguém presta. Então... Olavo de Carvalho, Rubão e chat tosco. Ninguém presta. Pra isso, ninguém presta. O Decálogo do Lenin foi um panfleto que surgiu em 1946, anônimo, que dizem que era um panfleto que teria sido encontrado no final da Primeira Guerra Mundial, 1919, na verdade, ali na região do leste europeu. Aquelas coisas mais horrendas, uma atrás da outra, como sendo as regras da Revolução, chamava Regras da Revolução. Esse panfleto, já na época, tá? Isso tá num livro chamado Eu Nunca Disse Isso, nesse vídeo em inglês, tá? Nesse vídeo no meu canal tem a referência, onde você baixar o PDF, tudo. Esse livro chamado Regras do Comunismo, esse texto, foi adaptado com algumas coisinhas a mais e publicado como se fosse do Lenin nos anos 70. Teve tanta repercussão que o Ronald Reagan já chegou a citar isso aí nos discursos dele. Aqui no Brasil, eu lembro que eu fazia pesquisas antigamente no Google, Decálogo do Lenin. Tinha... Gente, que preguiça que eu tenho disso, cara. Pô, gente, ô Flávio, pô, ele fez isso com você, mano? Tô aqui 2 horas, ele ficou zombando, não pode, cara. 20 mil, 25 mil, 30 mil menções. Isso é falso em forma e em conteúdo, porque os elementos que tem lá, inclusive, não fazem parte do conteúdo do que Lenin defendia em sentido algum, tá? Em sentido algum. Então é um panfleto fake, criado em 46, nesse livro que eu falei que chama Eu Nunca Disse Isso, analistas de filologia analisaram o livro, o texto, e falaram que ele sequer poderia ter sido feito em 1919. Tá? Pela linguagem, pelos termos utilizados e tudo mais, análise estilística, estilometria, por aí vai. Uma falsificação grotesca, e que Olavo atribuía a Lenin, diretamente. Ele falava a frase atribuída a Lenin, portanto... Não, o Decálogo de Lenin, escrito por Lenin. Então, atribuída a Lenin. Muito boa, um fato. é a tal da estratégia das tesouras, que ele apresentava. Isso aqui é muita referência de live velha, hein? Isso aqui é referência de live velha, hein? O Teatro das Tesouras. Isso que eu morava lá em Osasco ainda tinha aquele armário atrás e tal. Isso é velho demais. Estava como sendo a estratégia do Lenin, que segundo ele, Lenin teria uma estratégia de criar uma organização de situação e uma de oposição para poder confundir o público, né? E que seria o caso no Brasil, PSDB e PT, que era assim que Lenin tratou bolcheviques e mencheviques. Pois bem, esse termo estratégia das tesouras, o qual Lenin jamais utilizou, até que o termo tesouras aparece no debate russo nos anos 20, mas era uma discussão econômica, de gráficos econômicos aí que não vem ao caso. Esse termo não existe no Lenin, tá? Ele nunca usou isso, nunca falou sobre isso em lugar, em momento algum. Na verdade, o tema veio de um cara que era um agente da KGB que migrou para os Estados Unidos, chamado Golitsyn, e ele publicou um livro chamado Novas Mentiras Velhas, tá? Em 84, onde ele disse que essa era a prática da KGB no interior da União Soviética, e não duvido que fosse, e ele utiliza esse negócio da estratégia das tesouras como uma chave hermenêutica para analisar várias coisas, mas sobretudo União Soviética e China, porque na época estava tendo um conflito entre a União Soviética e China bastante forte. Teve a aproximação da China dos Estados Unidos, já em 71, com os acordos lá com o Henry Kissinger, por exemplo, que era chefe de Estado, um guru ali dos Estados Unidos, que fez os primeiros negócios com Mao e tal, se aprofundou. Então esse cara falava, esse ex-agente da KGB, tinha essa teoria de que a briga entre China e União Soviética, como todo conspirador adora essas coisas, era fake, ela não existia, era apenas uma estratégia das tesouras que ele deu nome para enganar a União Soviética. E disso o Olavo falou dezenas de vezes, tá? De que essa era uma estratégia do Lenin, que ele teria criado artificialmente o Partido Menchevique, fazendo parte dessa tal estratégia das tesouras, do qual nunca
do qual nunca existiu, do qual Lenin nunca elaborou isso, nem forma nem conteúdo, nenhum conteúdo que se pareça com isso. E sobre esse tema menchevique e bolchevique, eu já devo ter lido umas 1.500 páginas na minha vida só do Lenin. Não é de literatura secundária, não. Só do Lenin tratando dessa cisão. Conheço amplamente. Outra coisa também, uma frase que era atribuída a Lenin pelo Olavo: acuse-os do que você é, chame-os do que você faz. Essa eu confesso pra vocês que eu não consegui identificar de onde ele tirou essa, não. Fui eu. Também isso não tá na obra. Eu comentei isso lá em 2012 no canal do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho já viu aquela frase do Lenin? Tá? Lenin em qualquer lugar. Nada parecido com isso. Fui eu. Pelo contrário, na verdade, uma coisa que marca a tradição Gente, é chamar as coisas pelo nome. Vocês já ouviram a história que o Não Salvo tem uma trollagem secreta que ele não pôde revelar por questões políticas? Vocês sabem disso, né? Eu vou revelar aqui, vou acabar com esse mistério. A trollagem secreta do Não Salvo, que ele não pôde revelar por questões políticas, porque tomou uma proporção maior do que ele poderia imaginar, foi que ele mandou pro Olavo de Carvalho que o Lenin disse essa frase. Tá? Pode ver que ele tem essa história. É isso, tomou proporções políticas. Quando ele viu, a merda tava feita, entendeu? Chamar as coisas pelo nome. Termo, inclusive, amplamente utilizado pelo próprio Trotsky e pelo próprio Lenin, porque a gente não tem nada a esconder, pela posição a qual a gente defende no interior da qual está na sociedade. E se o que eu estou dizendo fosse verdade, não tinha porquê Olavo. O Olavo de Carvalho tem uma frase que eu lembro, hein? Que ele fala assim que risinho é argumento de... Ele falava isso. Risinho é argumento de P. Vocês sabem? Cara, a melhor frase do Olavo... O Olavo era um bom frasista. Tem que dar o braço a torcer. Ele tinha uma frase que ele falava assim: todo liberal tá piscando... Tá implorando... Como é que é? Olavo... todo liberal... Cadê? Esse aqui. Esse aqui, ó. Ah, caralho. Ele é muito ruim. Olha lá. Era, né? Era. Por trás de todo liberal há um aberto implorando por Ai, caralho, vai tomar, mano. Tem aquela outra lá que só vai, daqui uns anos só vai sobrar. Como é que é? Olavo de Carvalho. Religião, maconha. Como é que é? Tem uma da maconha. Aqui, ó. Essa aqui também é boa demais. Essa aqui é o sonho do chat. Essa aqui é o sonho do chat, cara. Essa aqui, em breve só restarão 2 religiões no mundo: maconha e cu. Esse aqui é o sonho do chat. O Juscelio fala amém, amém. Pô, mas também você não precisa de mais nada, né, cara? Pois tomara, né, cara? Você não precisa de muita coisa, né? Tendo maconha, tendo um cozinho, né? Não precisa mais. Quando chega esse em breve, por favor, já passou 2 anos, tô ansiosa, caralho. Tom Cavalcante, kkkk. Tô ansioso por esse dia. Ai, cara. Ai, mano. Ué, existe outra? Tem como ser maconha e cu? Deus lhe ouça. Tô esperando. Já decidiu vai ser qual a sua? Ai, cara. Você e o Rogério Skylab precisam bater um papo. Ah! Ai, caralho, essa me pegou de surpresa. Tomar no cu. Caralho, o Twitter é foda, cara. O Twitter é demais. Criar essas falsificações grotescas, né? E eu faço aí, inclusive, desafio ao Flávio. Cara, isso tem cara de música do Rogério Skylab. Em breve só assistirão. Uma delas está equivocada. E pode botar na cartola aí de uma vez também essa do Marx financiado pelos judeus.
Né? Porque Marx, que tinha uma Não, vida... mas eu falei que os nazistas falam isso, eu não falei que... Você disse que os nazistas falavam isso. Não, tudo bem. É porque existem essas teses aí. O Marx, na verdade, ele era jornalista, né? Foi colaborador do New York Daily Tribune, um jornal americano de bastante repercussão durante mais de 10 anos, do Die Presse, que era um jornal alemão, fundou seus próprios jornais que foram fechados por governos, embora tenha dado muito certo. Nova Gazeta Renana na Alemanha, foi editor da Gazeta Renana antes, tem quase centenas de artigos só do trabalho jornalístico dele, o qual ele trabalhou a vida inteira nas suas obras completas, por exemplo, e recebia ajudas do amigo do Engels, que era... Ô, chat, se for pensar bem, tem uma ligação, ó. Vai virar o quê? No mundo? Maconha e cu. E todo liberal tem um aberto esperando uma comunista. Ou seja, chat, vocês entenderam o que vai acontecer com vocês? Já que o Olavo nunca errou, vocês vão comer muito de liberal. É isso, vocês vão liberal aí. Olavo tem razão, será que é isso? Vão liberar. Ai. Se cuida aí, turma. Funcionário do pai dele. Pode abrir, mamãe, falei. Ai, tomar no cu, gente. Do pai dele, ele morreu. Ele não era o cara que controlava as empresas, né? O pai dele morreu, ele vendeu as empresas, e aí o Marx, nos anos 70, os 10 últimos anos da vida, ganhou, a título de venda dessas empresas, uma pensão vitalícia para ele e a família. Inclusive, o pai do Engels era tão puto com a atividade revolucionária do filho que ele segurava o salário dele no mínimo possível, para uma existência mais ou menos, para que ele não pudesse ajudar o Marx, não pudesse auxiliá-lo. Mas que tinha como a sua principal atividade a atividade jornalística, né, durante esse período. Só que o jornalismo, na época, se ganhava no varejo, era por artigo, né, enviado e publicado. Então, o rendimento dele variava muito com o tempo. Aí é marra para várias outras falsificações. Eu vou falar disso num outro podcast que eu vou participar amanhã, várias delas disseminadas aí pelo Olavo e companhia. Por último, esse aqui eu também não posso deixar de falar. O Foro de São Paulo é a maior piada que já existiu, né? O Olavo é o seguinte, ele criou uma entidade mística chamada Movimento Comunista, que teria feito uma batalha cultural nas nuvens aí, Toma aguinha. embora ninguém sabe exatamente que movimento comunista é ele. Eu tive uma discussão online com ele e eu sempre fazia essa provocação. Indique o agente concreto e real. Que movimento comunista é esse? É o PC? É o PT? É o que exatamente? Bem, o Foro de São Caramba, cara, existe um debate do Gustavo com não, Paulo era uma associação que existia entre organizações dentro do que se chama hoje de esquerda. Evidentemente, tradição marxista e revolucionária quase não tinha nada lá, mas eram governos, tinha centenas de partidos, como existem dezenas no mundo. A gente tem hoje a Associação Liberal Internacional, do qual o Novo faz parte. Nós temos associações de partido no mundo inteiro, né? E que discutiam questões que não tinham o menor impacto, a não ser as conversas que as pessoas poderiam ter. Tanto que o Foro de São Paulo não tinha nem executivo. Você sabe que qualquer organização, para ela ser ativa no caminho de algum governo, de algum partido, você tem que ter um órgão permanente, executivo, que monitora as práticas que estão sendo feitas e dão ordens. O Foro de São Paulo não tinha nem isso. Era um congresso que ocorria de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, que ocorria de tempos em tempos, em que organizações e partidos razoavelmente afins, que tinham algum tipo de afinidade no continente, se encontravam, faziam um monte de discurso, então, votavam lá certas resoluções, onde depois... Olha lá, cara, olha o que eu achei. Mano do céu. Como é que ninguém nunca me falou da existência dessas coisas? Que é isso? Olha lá. Olha isso. Então apareceu, entre outros, esse menininho que faz um negócio chamado Orientação Marxista, e está lá, ele leu alguns livros que eu recomendei. Não é isso? Só que, em vez de... Veja, é o que eu escrevi outro dia, a falsidade do marxismo, dos marxistas... A turma é maravilhosa. Não está na sua... Essa thumbnail é maravilhosa. Está no seu modo de ser, na sua existência. Eles são falsos porque vivem uma vida baseada em falsidade. Tudo neles é falso. Tudo. Não é uma ideia ou outra. Uma ideia ou outra pode até estar certa, mas isso não impede que o conjunto seja falso. Então, o que esse pessoal fez?
Em vez de perceber que estava sendo educado por uma corja de vigaristas e abandonar esta merda toda, não, decidiram usar o material que liam dos livros que eu recomendei para recalchutar um pouco o marxismo e melhorar a aparência do negócio. É isso que esse menino faz. Rapaz, Isso é uma desonestidade tão profunda. assim, ó. A calvície do Gustavo começou com 19 anos, tá feio. Ô, Gustavo, o que é isso, hein, cara? Profunda, né? Que não é uma desonestidade intelectual. Não, isso não é desonestidade intelectual, isso é desonestidade existencial, real, material. Né? Tá brabo. Ora, também, eu até elogiei ele pela surra que ele deu no Rodrigo Cocô e no Marco Antônio Villa, o que não é um mérito extraordinário, porque são dois idiotas mesmo, dois incapazes. Tá certo que não tem capacidade para ser professor de ginásio. O Marco Antônio Villa pode ser professor de ginásio de História do Brasil. No resto ele não pode dar palpite de mais nada, né? E o Rodrigo Cocô nem isso. Rodrigo Cocô. Então eu elogiei o menino por ter dado lá uma surra neles, mas que ele estava mostrava uma incultura ao imaginar que ele pode corrigir o curso da história marxista, o curso das ações marxistas no mundo, remetendo de volta aos textos de Marx. Porque o marxismo não é assim uma fórmula doutrinária criada por Marx, mas ele é um processo, ele é a praxis. E Marx coloca a praxis acima de tudo, ele próprio. Ele diz, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, agora nós temos que transformá-lo. Ora, é impossível que no processo de transformação do mundo, o próprio marxismo não seja transformado. A não ser que nós admitamos a hipótese de que o marxismo não é um acontecimento histórico, e sim uma forma platônica que paira acima das mudanças temporais. E o que o menino faz é isso, ele pega o marxismo, admite como se fosse uma forma pura, né, sobre a qual a praxis não exerce autoridade alguma. Quando o próprio Marx deu contra a praxis tem mais autoridade sobre a obra dele do que ele mesmo. Rapaz, que raridade isso aqui que nós achamos, chat. Cara, eu tô me sentindo descobrindo um tesouro, tá ligado? Eu tô me sentindo quando desbloqueia o Akuma. Sabe? Caramba, isso aqui é arqueologia digital. Isso aqui é arqueologia digital, cara. Pô, isso aqui tem que vender NFT. Se quisesse ou não. Não teve papel ativo em nada, tanto que há documentação de coisas que foram ditas no Foro de São Paulo, mas não de coisas que foram encaminhadas pelo Foro de São Paulo. Não há documentação nenhuma. Aqui, ó, tem essa ação, o agente é esse, ela está sendo encaminhada, o documento é esse, a gente tem aqui essa documentação. Rapaziada, quando você estava chupando o dedo, chupando o ranho, sabe? A mãe dos seis botando comidinha no prato, colocando a mochilinha na costa dos seis pra vocês irem na escola aprender 2+2. O Gustavo tava no YouTube brigando com o Olavo de Carvalho, com o Rodrigo Constantino, com o Marco Antônio Villa. Tá? Então vocês tenham respeito. E ele já era calvo. Tá? Hoje ele tá menos calvo quando ele tinha 19. Os caras chupando o dedo, assim, botando o dedo no nariz e chupando, e o Gustavo debatendo com o Olavo. Agora, o que se tem é um monte de texto feito por centenas de organizações, inclusive com posições muito diferentes em vários pontos, onde você pode pegar o que cada um falou no foro e vincular o que você quiser, sem mostrar o nexo entre a produção do estatuto, o executivo que encaminha e faz aquela coisa acontecer. Isso absolutamente não existe. Por quê? Para o nosso Olavo, no Brasil, quem regia tudo era um ente místico chamado Movimento Comunista, que, segundo ele, teria feito toda uma disputa cultural baseada em Gramsci, para hegemonizar a cultura, os meios de comunicação, o ensino nas universidades brasileiras. A primeira coisa que ele tinha que explicar é que movimento comunista é esse. É o PCB? Porque o PCB se esfacelou completamente na ditadura militar, voltou depois nos anos 80 como uma organização bem menor e... Ai, é o fantasma entrando. Quem é? Uma pessoa misteriosa. Quem? Ah, é a Alicinha! Se transformou no PPS. Depois um grupo muito minoritário recriou o PCB tempos depois. É o PT, porque o PT foi criado na virada dos 70 para os 80. Né? Então qual é esse elo organizativo, concreto, que teria orquestrado
toda essa intervenção articulada visando a dominação baseada em Gramsci. Segundo ponto, Gramsci é um autor que tem uma certa envergadura aí dentro da tradição marxista, um autor bastante conhecido, então nesses marcos ele era estudado e citado por muitas pessoas, mas que no Brasil sempre foi por pessoas com voo solo. No interior das organizações principais sempre teve papel marginal, por exemplo, dentro do PT sempre teve papel marginal. Tinha pessoas dentro do PT que estudavam Gramsci, mas para o PT mesmo isso nunca foi orientação nenhuma. E que inclusive chegou a ser estudado no Brasil muito tardiamente. Final dos anos 70 e tudo mais. Um autor do qual tem vários problemas, tem algumas coisinhas interessantes também, mas só que ele viu em Gramsci, uma certa interpretação de Gramsci, um alvo legal para ele justificar o que ele acha que tinha sido a intervenção da esquerda nesse período. Para fechar, que é importante ser dito também, o Olavo, a partir do Foro de São Paulo... Queria que você desse uma resumida, porque eu queria entrar no outro tema ainda, que você está com um horário meio apertado. Estou com o horário apertado, vou ter que sair daqui uns 40 minutos. Eu quero ouvir o Flávio ainda. Não, beleza. Então eu vou ficar por aqui, acho que já foi o suficiente. Eu não caio naquela crítica vulgar do Olavo, só para fechar aqui, tá? Não caio naquela crítica. Eu acho que ele era um cara muito inteligente, que tinha uma cultura muito ampla, embora fosse superficial em praticamente tudo que ele fazia e sabia. E a falta de rigor se dá nisso. Eu não sei dizer se isso era mal intenção ou não, eu não tento fazer esse tipo de análise, eu não tento entrar dentro da cabeça das pessoas, mas os exemplos concretos que eu dei aqui, de casos que ele repetiu até exaustão, eu escutei o Throughout Speak todos os episódios. Tá? Boa parte do seminário de filosofia, até 100 e tantos, não vi o resto. O primeiro que ele fez também escutei. Eu escutei o Olavo falando isso aqui 2, 3, 4 vezes, não. Eu escutei ele mencionando Decálogo de Lenin, Estratégia 18, dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Repetindo até exaustão, que era uma tática retórica dele, inclusive. De tanto repetir, aquilo vai sendo gravado na cabeça das pessoas. É com esse tipo de rigor aqui que ele trata tudo. Então é um cara muito inteligente, que sabe vincular, consegue vincular coisas de maneiras inesperadas, assim, bastante engenhosas, mas em cima de uma superficialidade muito grande em praticamente todos os domínios. É isso.